Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é uma regravação de um vídeo que gravei há quase 4 anos atrás. Esse vídeo, volta e meia surge esse tema, volta e meia surge esta polêmica que se Jesus morreu em uma cruz ou em uma estaca. Antes de falarmos desse tema, precisamos deixar bem claro que a forma pela qual Jesus foi morto não é tão importante quanto a sua morte em si. O importante é que Jesus morreu para pagar pelos meus e pelos seus pecados, como diz Paulo. Jesus morreu para pagar pelos pecados dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é que é importante. Isso é um fato muito importante. E se Jesus morreu em uma cruz ou em uma estaca, é o que iremos ver hoje. Essa discussão, meus irmãos, é uma discussão que não deveria nem existir. É uma discussão nova, moderna. Porém, o corpo governante, que é a liderança máxima dos irmãos das Testemunhas de Jeová, eles sempre querem se afastar de nós, dos cristãos de uma maneira geral, e eles nos consideram como apóstatas, pagãos e outros adjetivos. Eles não nos consideram como um cristianismo puro. E eles tentam, de alguma forma, se afastarem de nós, dos cristãos convencionais. Para isso, eles tentam utilizar de nomes, símbolos, tudo que faça com que eles não sejam reconhecidos ou parecidos conosco. Por isso eles tentam, e a bola da vez foi a cruz e a estaca. Por isso eu digo que é uma discussão nova. Quem conhece a Organização das Testemunhas de Jeová sabe o quanto eles se preocupam com isso e o quanto eles vão mudando as palavras, as semânticas, os símbolos, os usos para se diferenciar de nós. Alguns exemplos. Ceia do Senhor, eles não falam ceia do Senhor, eles falam refeição noturna, né? A Santa Ceia, eles falam refeição noturna para se diferenciar de nós. Sangue da nova aliança, eles falam sangue do pacto. Quando vão se referir à igreja, ao povo, eles falam congregação. Quando é a igreja, o local físico, eles falam que é o salão do reino, para se diferenciar ainda mais de nós. Na Bíblia deles, a TNM, eles não usam de forma alguma a palavra graça, que é a melhor tradução para Haris. Eles não usam graça, eles usam a palavra benignidade merecida. É interessante e tem viés teológico por trás disso também. Quando eles vão se referir ao mundo, às coisas do mundo, eles se referem ao sistema de coisas. Você já deve ter ouvido algum irmão falar sistema de coisas. Antigamente eles usavam, na tradução, e ao invés de usar a palavra presbítero, eles usavam homem mais maduro para cargos na congregação. Hoje eles usam o termo ancião. E outra palavra que tem até um viés teológico um pouco complicado, não é tema desse vídeo, a palavra parousia, que é a vinda de Jesus, falando sobre a vinda de Jesus. Quando os textos que se referem à vinda de Jesus a esse planeta Terra para buscar a sua igreja, eles traduziram a palavra parousia por a presença, ao invés de ficar a vinda de Jesus, é a presença de Jesus. Até a vinda, eles usam até a presença. Isso foi após um erro de cálculo, que eles calcularam que Jesus voltaria em 1914, como Jesus não veio. O sócio de Russell, Barbour, ele sugeriu que a palavra parousia fosse traduzida por presença ou presença invisível. E ele sugeriu isso sem base lexicográfica nenhuma. Ele sugeriu isso apenas porque achou melhor, mais adequado, e com base em um interlinear de 5ª categoria, que foi o pai da TNM, o Diaglotão. Por isso você não encontrará a vinda de Jesus, e sim a presença de Jesus nas Bíblias, na TNM. E por fim, que é o motivo da discussão e desse vídeo, eles não gostam de se utilizar da palavra cruz para se referir à morte de Cristo, e sim estaca de tortura. Se eles veem um crucifixo, alguma coisa no pescoço de alguém, não, isso é pagão, é símbolo pagão, isso aí é paganismo, e aí eles vêm com aquela ideia de quem inventou a roda, não, aquele mistério, aquela coisa toda assim, de teoria da conspiração. Não, a verdade é que Jesus foi crucificado em uma estaca e não em uma cruz. Cruz é paganismo, cruz não é bíblico, a cruz, Jesus não foi crucificado em uma cruz, e sim em uma estaca. Ou seja, Jesus não foi crucificado dessa forma, dessa imagem, e sim, eles dizem que Jesus foi crucificado desta forma, olha essa imagem. E eu quero que os irmãos prestem muita atenção, não que a Bíblia não traga vestígios de que Jesus foi crucificado em uma cruz como a convencional que conhecemos, com os braços abertos. Eles apenas quiseram mudar esta palavra para se diferenciar de nós, os cristãos, e eles utilizavam cruzes em suas publicações, em suas revistas, na Sentinela, em todas as suas publicações havia cruzes. Um exemplo, nessa publicação de 1929, veja aí no canto superior, que você verá uma cruz dentro de uma coroa de espinhos. Ou seja, eles utilizavam cruz aí nessa publicação de setembro de 1928. Se você olhar, analisar direitinho, na cruz, dentro da torre de vigia, essa torre alta aí, você verá 3 cruzes ao longo da parede da torre, né? E as suas publicações até 1930
tinham cruzes em todas as suas publicações, e são as publicações que vinham com o Anno Mundi. Eles tiraram também essa questão do Anno Mundi, ou seja, não é que Jesus não fora crucificado em uma cruz, eles que resolveram mudar de ideia. E prova disso é que eles usavam cruz em suas publicações. E o problema, irmãos, é que eles enganam e tentam aproveitar da humildade dos irmãos, da falta de conhecimento de alguns irmãos, e tentam dizer que Jesus nunca foi crucificado em uma cruz como a convencional que conhecemos. E eles até usam em sua Bíblia de estudo, a Bíblia com referências, aquela de 1986, capa preta grandona, que é a Bíblia com referências. Na sua página 1518, eles citam o livro De Crute Libre Tres, de Justus Lipsus, e eles omitem várias coisas nesse livro. Eles omitem que neste livro há 15 tipos de crucifixão. Eles, além de omitirem esse fato, eles mostram em seu estudo a foto, essa foto aí que você verá, que Jesus foi crucificado com os braços para cima, mostrando a foto deste livro, dizendo que aquela referência é uma referência à morte de Cristo, quando na verdade eles estão mostrando a página errada. Esse livro foi publicado em Antuérpia em 1629 e escrito em latim. Eles pegam esse livro, mostram a página errada para dizer que Jesus foi crucificado dessa forma, sendo que na verdade neste livro, quando o autor Justus vai falar da crucifixão de Cristo na página 19, olha a imagem que ele mostra. Ou seja, eles omitem, eles escondem a informação, eles tentam enganar, não os irmãos, os membros, e sim o corpo governante. Eles tentam enganar, esconder a verdade por trás dos fatos. Eles mostram a página errada, eles não contam que neste livro a referência sobre a crucifixão de Cristo é de braços abertos em uma cruz convencional como conhecemos. E eles trazem isso em sua Bíblia de estudo para aqueles irmãos humildes e simples serem enganados por essas informações. Ou seja, essa é a foto que eles trazem em sua Bíblia de estudo, citando a página errada. E esta é a foto verdadeira do livro que fala sobre a crucifixão de Jesus. Veja a foto verdadeira, ou seja, em sua Bíblia de estudo eles induzem ao erro, fazendo o engano, prosperando o engano, enganando os irmãos fiéis e simples e humildes, aqueles às vezes que não têm conhecimento, não têm acesso ao conhecimento, que eles até privam muitos irmãos a terem acesso ao conhecimento. Eles incentivam os irmãos a não fazerem faculdade. Estou prestes a gravar o Heresias das Testemunhas de Jeová, parte 2, mas não falaremos disso agora, mas eles induzem os irmãos a não estudarem, não buscarem conhecimento e, felizmente, esses irmãos acabam sendo presas fáceis por essas ideias que, quando investigadas, caem por terra. É verdade que houve tipos de crucifixão, pessoas que foram crucificadas em uma estaca. Esse tipo de crucifixão é chamado de empalamento. E quem usou muito isso foram os persas. Os persas usaram muito esse tipo de castigo, de morte. Isso foram usado muito pelos persas. Já no governo romano, não. No governo romano, no período do governo romano, as investigações devem ser feitas analisando sob qual governo, qual domínio o povo estava na época em que fora crucificado Jesus, qual imperador, tudo isso deve ser analisado, eles não analisam. E o governo romano usava 3 tipos de cruzes, pelo menos. Eles usavam a cruz de Santo André, que é a cruz em forma de X. Eles usavam a cruz de Santo Antônio, que é a cruz em forma de T, também chamada de cruz comissa. E a cruz, que é conhecida como cruz de Cristo, que é a cruz imissa, que é essa cruz que é a forma convencional como nós a conhecemos. Plauto, teatrólogo romano, que viveu ali de 254 a 186 a.C., ali próximo a Cristo, foi quem mais escreveu sobre cruz e crucifixão. E por viver ali em Roma, sob o governo romano e próximo ao tempo de Cristo, eu acho que ele é digno de mais confiança que o corpo governante. Eu acredito que ele tem mais lugar de fala do que o corpo governante. Em sua obra, Miles Gloriosus, ele faz referência aos tipos de crucifixão e ele fala que os romanos utilizavam como forma de crucifixão uma cruz que era composta por 2 partes. O stips, que era o poste fincado ao chão, e a haste transversal, que era o patibulum, e essas 2 partes eram juntadas na hora da crucifixão. E o interessante é que em sua obra, olha o que ele escreve em sua obra falando sobre crucifixão. A ti que hás de morrer fora das portas, de mãos estendidas, depois de trazeres o patíbulo. Ou seja, olha que informação importante que ele nos traz, e essa informação é muito mais precisa que a informação do corpo governante, que até mudou de opinião em quem devemos crer, em quem devemos acreditar. E Justino Mártir, que viveu ali do ano 100 ao ano 165 da era cristã, depois de Cristo, ele faz a mesma referência que Plauto fez. Ele fala que Jesus morreu em uma cruz de braços abertos, ou seja, próximo de Cristo também, para dizer que Cristo não foi crucificado em uma cruz como a que conhecemos, e sim uma estaca. É muita falta de informação e de investigação para fazer uma afirmação sem base nenhuma, apenas para mudar de opinião e desvincular, cortar os vínculos com o cristianismo atual. Um pesquisador francês,
Hochhaut Fleury ajudou muito a esclarecer sobre a forma como Jesus foi crucificado. Ele fez consultas em obras, em inscrições, em iconografias antigas para chegar às conclusões que a cruz em que Jesus fora pregado era uma cruz como a que conhecemos, essa forma que você verá aí na tela. Segundo ele, a cruz era feita de pinheiro oriental e consistia em duas hastes, uma vertical e uma transversal. Sua altura era cerca de 4,80 m e a largura da haste transversal cerca de 2,30 m. E ela pesava as duas partes juntas cerca de 100 kg. E os estudos e pesquisa deste francês é considerado o mais completo sobre o assunto de crucifixão. Mas e o que a Bíblia diz sobre a forma em que Jesus foi crucificado? Que evidências temos que Jesus foi crucificado de braços abertos? Os irmãos testemunhos de Jeová, induzidos pelo corpo governante, às vezes se apegam às palavras Shilon, que é madeiro, e Stauros, que eles traduzem como estaca, mas é cruz. Eles se apegam a essas duas palavras e aos léxicos que, se você olhar em qualquer dicionário, o léxico estará lá. Stauros, cruz, estaca, madeira, há vários significados para a palavra. Eles se apegam à palavra, aqui ó, tá vendo aqui ó, o significado pode ser estaca também, aqui ó, tá vendo uma estaca, uma madeira, uma estaca, se apegam apenas a isso e querem passar por cima da história, dos estudos, da arqueologia, de tudo, para inferir uma ideia que é nova, moderna, uma ideia que no tempo de Cristo nem era cogitada. E apegando-se a isso, eles ignoram até o que a própria palavra de Deus nos informa sobre isso. Vejamos o texto de Mateus, capítulo 27, verso 37, que diz: Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Olha que interessante, irmãos, o que o texto nos mostra. Por cima de sua cabeça colocaram a inscrição: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Se Jesus fosse crucificado com as mãos para cima, postas para cima, como eles dizem, como esta foto aí, essa informação seria irrelevante e perderia todo o sentido. Por quê? A informação deveria ser: e no alto do poste fora pregada uma placa com a sua acusação, ou acima de suas mãos fora pregada uma placa com a acusação, porque não caberia uma placa sobre a cabeça da pessoa com as mãos para cima. Então não tem como. Então a gente vê que essa informação já nos mostra que Jesus estava com os braços abertos e a placa foi sobre a sua cabeça, sobre a sua cabeça. Se ele estivesse com a mão assim, deveria ser sobre suas mãos ou no alto do poste, no alto da estaca, entre outras coisas. Então essa informação já perderia o sentido. E a outra informação, outra evidência clara que a Bíblia nos apresenta, que para mim é uma informação muito importante, e eu irei ler na Bíblia deles, a tradução do Novo Mundo, vocês verão que outra informação que a Bíblia nos traz que é muito importante. Embora a TNM não seja uma tradução confiável, olha o que a própria Bíblia deles traz, que está de acordo com o texto original, pelo menos nessa parte, e com todas as outras Bíblias. Olhem que interessante esse verso. João capítulo 20, verso 25. Então os outros discípulos lhe disseram: Nós vimos o Senhor. Mas eles lhe disse: Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, e não colocar o dedo na marca dos pregos, e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Ou seja, olha que interessante que Tomé, quando Cristo ressurreto apareceu aos discípulos, Tomé diz que se ele não colocasse, diz duas vezes isso no texto e no plural, se eu não colocar a mão na marca dos pregos, olha que interessante, coisa que lemos assim às vezes de forma desatenta, na marca dos pregos, plural, dois, né? Dos pregos. Um prego em uma mão, um prego em outra mão, na marca dos pregos. Ele fala isso duas vezes. E se eu não vir a marca dos pregos, de forma alguma acreditarei. Ou seja, por que dois pregos? Se Jesus fosse morto dessa forma como eles afirmam, bastaria um prego, não dois. E é interessante que fala dois pregos. Dos pregos, né? Que é plural, mais de um prego. Então, só por aí a gente vê que essa ideia que Jesus fora crucificado em uma estaca já cai por terra e, como eu disse, é uma informação, uma discussão moderna, uma discussão que não leva a nada, e é apenas uma forma dos irmãos das Testemunhas de Jeová criarem aquele suspense de se não, você está errado, sendo enganado pelo paganismo, teoria da conspiração. E, infelizmente, irmãos, eu fico triste com isso, porque os irmãos das Testemunhas de Jeová, a maioria deles são sinceros, pessoas fiéis, pessoas honestas, pessoas boas, que acreditam no corpo governante, e a informação que o corpo governante traz a eles, por eles serem muito sinceros, serem muito fiéis e serem pessoas que trabalham com a verdade, eles acreditam que também o corpo governante trabalha para com eles com a verdade. Então a informação que eles recebem não é essa informação verdadeira, eu posso acreditar. Ainda que eu, você, qualquer um, fale alguma coisa, mostre que eles estão errados,
eles pensam, não, o rapaz até parece ter razão, mas o corpo governante não estaria mentindo para mim, porque são pessoas sinceras e honestas. E o corpo governante se aproveita dessas pessoas que são humildes, pessoas que têm pouco acesso à informação, às vezes, muitas das vezes, eles os privam de informação, de terem acesso a outros materiais. Se você der qualquer livro para um irmão da testemunha, ele não lê o livro, ele joga fora, fala que é material aposta, ele é instruído a não ler nenhum material de nenhuma denominação. Ou seja, ele vai acreditar só naquilo que a igreja mostra. Muitos comentam em vídeos meus, como esse vídeo da cruz, o vídeo passado, sem nem ter assistido o vídeo, e o texto tal. Talvez o texto já está sendo trabalhado, citado no vídeo, a gente vê que o comentário é um comentário que demonstra que a pessoa não assistiu o vídeo. E eu fico vendo, às vezes, os argumentos dele. Não, Jesus, um irmão comentou, foi crucificado com as mãos para cima, porque no Museu do Louvre tem uma estátua de Jesus crucificado. A estátua está com as mãos para cima, mas lá também tem uma estátua da morte. A morte existe como personificação. Então aí o pessoal às vezes pega uma estátua, uma obra de arte e querem dizer que assim é a forma que Jesus foi crucificado. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que Jesus possa abençoar você e a mim a crescermos no conhecimento da sua palavra. Tenha uma ótima noite e que Jesus esteja com todos.